Mas agora um momento especial, viu? Eu tenho 53 anos de microfone e nunca tive a honra, nunca tive o prazer de ouvir, de entrevistar uma lenda da história do esporte brasileiro, Wlamir Marques, do tempo que o jogador era chamado de sextobolista e ele não errava uma. Ô Wlamir, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Tudo bem com você? Graças a Deus a gente vai tocando, né? Com toda essa pandemia, todo esse problema, estou aqui enrustido dentro de casa aqui e ouvindo você. Com muito prazer. Que honra, Wlamir Marques. E a tua casa é em São Vicente, onde você nasceu? Não, eu resido em São Paulo. Desde que eu vim para o Corinthians, em 62, eu nunca mais saí daqui. Então eu morei 9 anos em Piracicaba, eu sou vicentino, né? Sou nascido em São Vicente. E em 53 eu fui para Piracicaba, fiquei até 62, quando em 62 eu vim para o Corinthians, joguei durante 10 anos, até 72, aí me formei professor de educação física e minha vida prosseguiu a partir daí como professor. Ô Wlamir Marques, pode ser um exagero, mas a pergunta que eu queria te fazer com muita satisfação é a seguinte: por que você não errava a cesta? Sabe o que acontece? Eu comecei muito cedo. Lá em São Vicente, tendo 10 anos de idade, eu já comecei a prática, né? E eu tive uma boa base, eu fui nadador também, entendeu? Então eu tinha muita coordenação. E outra coisa, eu tive um crescimento prematuro. É lógico que hoje não, mas eu quando tinha meus 14, 15 anos, eu já tinha 1,85 m. Então eu me destacava em estatura perante os outros jogadores na época. Inclusive, a minha carreira, eu comecei jogando como pivô. Eu fui pivô da Seleção Paulista Juvenil e joguei como pivô durante um certo tempo. Depois você vai ficando pequeno, você vai diminuindo, né? Você vai encolhendo. Hoje já não tenho mais 1,85 m, né? Com 84 anos, acho que eu não tenho nem 1,80 m, né? Você vai encolhendo. Mas eu tinha um poder físico, uma supremacia que poucas pessoas tinham, porque eu pratiquei 4, 5 esportes em São Vicente, né? Pratiquei natação, atletismo, voleibol, basquete, futebol, fui goleiro, entendeu? Então eu tinha uma certa facilidade em praticar esporte. E o basquete que foi a minha coqueluche, foi onde eu mais me identifiquei como jogador. Muito cedo me levou a uma seleção brasileira. Eu fui para a seleção com 16 anos de idade, entendeu? Então eu tive um crescimento assim prematuro e que na época era novidade, era uma coisa, eu enterrava a bola, já na época era muito raro um jogador enterrar a bola, eu saltava muito, né? Tanto é que deram vários apelidos. Foi uma coisa, não dá para explicar, porque ou é um dom natural, ou eu aproveitei o momento, o instante, e acabei me destacando em relação aos outros. Então, 1,85 m, a gente, como em Minas Gerais, a gente vai encoendo, né? Eu já tive 1,89 m, hoje eu tô com 1,85 m, 86, por aí, a gente vai encolhendo, né? Agora, ô Wlamir, eu tava entrevistando um outro jogador de basquete que jogou um pouquinho, né, como você, um tal Oscar Schmidt. Sei. Falei, Oscar, fiz a mesma pergunta que eu fiz para você agora. Oscar, por que você não errava arremesso? Treinamento. Eu nunca fui um Wlamir Marques, mas devido ao treinamento eu fiz cesta demais. Foi um grande elogio a você, viu, Léo? Olha, o Oscar, Milton, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu me lembro que faz 20 anos isso, surgiu um problema com relação à minha pessoa e o Oscar. Isso aí foi uma coisa muito mal interpretada e foi muito mal dita, sabe? Foi muito mal explicada. Quando me perguntaram, eu fui naquele programa Bola da Vez, que o Trajano me convidou, e eu fui na Bola da Vez. Me fizeram uma pergunta, faço questão de esclarecer isso. Me fizeram uma pergunta se o Oscar jogaria na nossa geração. Com a nossa geração, que foi bicampeão do mundo, medalhista olímpica, que você conhece muito bem.
Aí eu respondi o seguinte, que não, que ele não jogaria dessa forma que ele terminou jogando, né? Primeiro, que naquela época ele seria um jogador com 2 e 4, eles com certeza seria o titular, seria um jogador que jogaria de pivô, jogaria de costa para cesta, teria que marcar o pivô do lado contrário com 2 e 10, 2 e pouco, teria que pegar todos os rebotes de defesa, jogar para nós porque a gente fugir em contra-ataque, porque essa nossa geração, a conquista que ela teve durante muitos anos foi em função dos contra-ataques, muita velocidade, a rapidez. Nós tínhamos sempre uma inferioridade física, mas a gente vencia em velocidade. Então, seria uma forma de jogar diferente. Não tinha bola de 3, entendeu? Então, era outro basquete. São coisas que não dá para a gente ficar comparando, porque são épocas diferentes, né? Aí, o que acontece? É lógico que ele jogaria com 2 e 4, ele seria titular absoluto. Nós não tinha, o nosso pivô era o Biratão com 1,98 m. Tinha o Súcar, era com 2 e 2, entendeu? O Súcar era mais lento. Então, o Oscar foi um desses fenômenos que ele jogaria, com certeza. Aí o que acontece, Neto? Foi dito para ele que eu disse que ele não jogaria com a nossa geração. Você sabe que eu me dava muito com ele, eu fui o primeiro técnico a lançar o Oscar numa equipe adulta no Palmeiras, quando eu fui técnico em 75. Eu me dava muito bem com ele, conversava sempre a gente se elogiava, né? E, de repente, alguém foi dizer para ele ao contrário, que eu disse que ele não jogaria com a minha geração. Isso é uma grande mentira, mas sempre como não jogaria com a qualidade que ele teve, que ele tinha, né? A impulsão que ele tinha, lógico que ele jogaria e seria titular. Você sabe que a partir daí ele não conversou mais comigo, né? Até hoje a nossa relação é estremecida. E eu fico muito chateado, muito aborrecido, porque quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum tipo de problema com qualquer pessoa, não tenho preconceito de nada. Eu não tenho inveja de ninguém, nem inveja de nada, porque a minha vida ela é invejável. Por que eu vou sentir inveja de alguém, né? Por que eu vou ficar... Principalmente do Oscar. Se ele sentiu-se ofendido, já pedi desculpa para ele, escrevi para ele, mas a mensagem que foi passada a ele foi mal feita, foi mal, sabe, foi mal conduzida, e eu não gostaria nunca de ter perdido a amizade que acabei perdendo com ele, né? Então eu prefiro até às vezes nem comentar muito, mas desculpe eu usar o seu programa para falar sobre esse assunto, mas ele é um assunto que acaba sendo mal interpretado sempre. Olha, eu me dou muito bem com o Oscar, meu vizinho, gente boa, babu, e você é uma lenda tão humilde explicando isso que aconteceu lá na ESPN. Pelo que seria até interessante, você vai ver, se a gente colocar o Oscar aqui agora, vai te dar um beijo, você vai ver. Mas o negócio é o seguinte, pelo que eu entendi, você disse lá na ESPN o seguinte, olha, ele não jogaria com o sistema de jogo dele atual lá no meu tempo, 30 anos atrás. Não tinha esse negócio de 3, como você está explicando, que ele era infalível. Então você quis dizer que, taticamente, ele não jogaria, mas é claro que seria titular da tua seleção com o meu amigo Súcar, que está no céu, né, com o Biratão, o rei do gancho também, que está no céu. Entendeu? Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Porque só um maluco diria que ele jamais jogaria, porque ele não tem condição de jogar, não teria condição, porque nós éramos melhores, nada. Você é muito claro na explicação. Gostei, viu, Vlamir? Eu já gostava de você, sem conhecê-lo, jamais te ouvi, né? Nunca estou tendo a honra e o prazer hoje pela primeira vez. Tua explicação foi perfeita e Oscar, que é um tremendo bom caráter, tenho certeza que ele vai entender, ou já entendeu, né? Você foi muito humilde, inclusive pedindo desculpas a ele por escrito. Alô? Oi, tá no ar. Você pode ficar à vontade, Vlamir Marques. Olha, Milton, eu agradeço muito as suas palavras. Olha, hoje eu estou com 84 anos, embora eu tenha, a minha cabeça ainda funciona com lucidez, né? Eu escrevo constantemente matéria no Facebook, tem uma série de pessoas que me seguem e que aprovam, e, sabe, não tem ninguém que desaprova, porque
eu não gosto de falar muito do basquete de hoje, sabe? Eu não gosto muito porque não tem nada a ver com aquilo que eu fiz, com aquilo que nós jogamos, né? Hoje o basquetebol hoje é um esporte de força, né? Eu sempre brinco dizendo que quando você vai ver um jogo de basquete, você não vai ver mais um jogo, você vê uma luta. Porque quem assiste um jogo próximo ali, vê o que se agarra, o que se segura, o que tem de tranco, o que tem de empurrão, entendeu? Então é um jogo que você tem que estar muito mais preparado em academia do que na quadra. Então eu não concordo muito com certas coisas que estão acontecendo, embora eu aprecie muito a qualidade técnica do jogador norte-americano na NBA, embora eu não concordo com a forma que eles jogam, mas são jogadores excepcionais. Eu gosto mais do basquetebol europeu, que é mais cadenciado, ele é mais inteligente, né? Porque na NBA é individualidade pura. Então, eu queria agradecer você, meu querido, pelas palavras, e que você seja porta-voz disso. Quer dizer, a minha geração, ela não dá para ficar comparando, né? Porque o basquetebol era outro, nós éramos amadores, nós não fomos profissionais. A ajuda de custo que a gente ganhava não supria minhas necessidades como casado com esposa e filhos. Eu tinha que trabalhar. Quantas vezes saí do trabalho e ir para o ginásio, para Pacaembu ou para qualquer outro lugar para jogar basquete. Então, a minha geração ela foi simples. Ela foi uma geração de muito trabalho. Você sabe quantos meses nós treinamos para a gente ser bicampeão do mundo em 1963? Quanto tempo antes? 9 meses. 9 meses dedicados à seleção brasileira, ao país, ao Brasil, para a gente conseguir um bicampeonato mundial. Quer dizer, foi uma geração diferente, uma coisa que não dá para a gente comparar, né? É como às vezes a gente comparar o Pelé com o futebol de hoje. Coitado, eu sentiria a pena do Pelé. O que ele seria caçado hoje dentro de campo, talvez ele não conseguisse fazer o que ele fazia naquela época. Eram outros tempos, né? Outra época, outros valores, outra educação. O Brasil era diferente, né? Então, não gosto desse tipo de comparação. Quem foi melhor, você ou o Oscar? Não existe o quem foi melhor. Se eu fui melhor, é porque eu não fui sozinho. Se o Oscar foi melhor, ele não jogou sozinho. Se ele, quantas e quantos colegas ao seu lado e ao meu lado que consertaram os nossos erros? Porque basquetebol não é só acertar, você também erra. Você tem a noite ruim, você tem uma porcentagem de erros, às vezes, muito maior do que os acertos, entendeu? Então, eu não gosto até desse termo MVP. Eu acho que esporte coletivo, Milton, desculpa me alongar, viu, querido, mas... Não, fique à vontade. Eu não gosto desse termo MVP, melhor... Porque ninguém joga sozinho. O esporte coletivo não tem sozinho. Se o Pelé foi espetacular, é porque ele teve algum do lado dele que ajudou, né? Que colaborou, que deu o último passe, sei lá, que consertou, às vezes, os erros que ele possa ter cometido. E assim foi comigo, assim foi com o Oscar, com qualquer jogador, qualquer atleta de esporte coletivo. Então, eu sou contra esse negócio de MVP. Mas, como é um dado jornalístico, é uma coisa que busca-se audiência, que acaba sendo importante, então isso é levado em conta, mas cada um é o que é em função do que faz em você. Eu não fui eu. Quem me fez as minhas atuações, quem me fez eu jogar bem ou jogar mal, fui eu mesmo. Agora, se eu joguei bem, eu devo a muitos outros. Eu devo àquele que pegou o rebote, né? Aquele que passou rápido, aquele que me deu um bom passe, aquele que me ajudou, aquele que consertou meus erros. Eu tenho por que eu, MVP? Entendeu? Não existe essa solidão, né? Esse título. Então, eu penso sempre assim, eu ganho vários. Ultimamente, eu fui eleito pelo COB pelo Hall da Fama do COB. Não fui eu não dedico esse título simplesmente a mim, foi a minha geração. Quando o meu nome está lá, que eu sou o único do basquete masculino que faz parte do Hall da Fama do COB, né? Do feminino tem a Hortência e tem a Paula.
Eu não acho que sou eu ali que estou... O Vlamir Marques, é a minha geração que foi de campeão mundo, medalha olímpica. Sabe, eu levo muito para esse lado, entendeu? Por isso que, desculpa eu falar também, a geração, por exemplo, do Oscar Marcel foi excepcional, foi uma geração fantástica, maravilhosa, eu pude acompanhar tudo o que aconteceu. Infelizmente, eles não ganharam os títulos, né, que pudessem ser perpetuados durante a vida toda. Né? Você veja que, às vezes, eu sou procurado para uma entrevista, porque a partir da minha geração, o Brasil não conseguiu mais nada. Você vê, fica fora de Olimpíada. Então, se a gente voltar no tempo, eu não sei quantos anos você tem, mas não sei se você era vivo, os anos dourados foram espetaculares. Quantos campeões do mundo surgiram ali a partir do Ademar Ferreira da Silva, Éder Joufre, Maristé Bueno? O futebol ganhou em 58, nós fomos campeões em 59. O futebol ganhou em 62, nós fomos campeões do mundo em 63. Então, era uma geração maravilhosa. Cara, dá para comparar com o que é hoje? Não, nem devemos comparar. Hoje é outra história, hoje é outra vida e o mundo mudou e está mudando e vai continuar mudando. Não vai mudar, não vai acabar Vlamir, isso nunca. Vlamir, eu gostei de uma definição tua, quer dizer, você jogou na época romântica, né? A época romântica, não tinha lá tanto contato físico. Você falou assim, antigamente era jogo, hoje é luta. A gente vê na NBA, na tela da Band, eu gostei disso, nunca tinha ouvido. Hoje é uma luta, porque são atletas fisicamente perfeitos, enormes, parecem pugilistas e muito bons jogadores, é claro, mas é muita porrada mesmo. Tá louco. Eles são jogadores maravilhosos, mas são parecidos com um lutador de boxe. Milton, outra coisa, antigamente você se desmarcava. Você jogava, você tinha uma marcação forte, você procurava se desmarcar. Hoje não, hoje você se desvencilha. Hoje você precisa ter força, e essa força você busca aonde? Nas academias, onde os jogadores fazem um trabalho muscular muito forte. Eu tenho a impressão que se eu jogasse hoje, eu não pegava nem na bola. Porque o corpo franzino que eu tinha, eu era esguio, saltava muito. Olha, eu não, minha geração toda, nós não éramos musculosos, nós éramos jogadores com impulsão nata, natural. Nunca tivemos preparador físico. Eu joguei 20 anos na seleção brasileira, nunca teve um preparador físico para a seleção. Os técnicos eram um só e claramente tinha um assistente, entendeu? Então, eu digo sempre, é isso mesmo, você vai ver um basquetebol hoje, agarra, segura, empurra, você para escapar, você às vezes quer ir em certos lugares para receber uma bola, você não consegue chegar ali, porque você é empurrado, segurado, é agarrado. E a arbitragem, a FIBA, ela é conivente, ela deixa, né? Tanto é que na NBA existem algumas regras que não querem deixar o jogo preso, sabe? Eles querem ter aquela típico de americano, aquelas enterradas, aquelas coisas bonitas, entendeu? Então a regra acaba prevalecendo desse lado. Já da FIBA não, tá deixando o pau comer e fica difícil jogar, é difícil mesmo. Às vezes, você pega um jogador, por exemplo, da NBA, ele vai jogar uma Olimpíada, ele sente uma dificuldade imensa, porque as regras são diferentes. Aquele pivô que na NBA ele faz miséria, vai na FIBA e ele não consegue, porque as regras da FIBA ela permite você marcar 5 em 1. Os 5 jogadores marcando 1. E na NBA não é permitido. O garrafão é aberto, tem espaço para ele trabalhar, entendeu? Então, por isso que dão muito valor à assistência, né, no basquete da NBA, porque o jogador bate para dentro, a partir que ele bateu para dentro, ali é que pode fechar o garrafão, ali é quando ele começa a dar assistência. Então, fica bonito, a assistência, fazem muita propaganda, entendeu? Já a FIBA é complicado, jogar o basquete da FIBA hoje é difícil. Para quem não sabe, a FIBA é a FIFA do basquete. Agora, o meu caro Vlamir,
Você falou aí, passando a tua esposa e teus filhos. Não teve um Vlamirzinho na tua casa? Um filho, um neto bom igual você? Não, não teve, não. Meus dois filhos, eu tenho o Vlamir Júnior, né? E tenho a Suzy, né? Minha filha. Os dois são professores de educação física. O Vlamirzinho, meu filho, jogou no Corinthians até infantil, infanta, entendeu? Mas ele acabou optando pelo surf. Ele é surfista até hoje, adora, está com 60 e poucos anos e gosta de surfar, vai lá para a praia e fica lá procurando surf. Tá? Minha filha também, ela queria jogar, ela tinha muito dom, ela tinha jeito para jogar. Mas eu não deixei, sabe? Eu não deixei que ela jogasse, não. Eu preferi que ela fizesse outra coisa, porque o basquete feminino naquela época era difícil, não tinha conceito, o conceito não era bom também, sabe? Então, eu achei, como eu conhecia internamente, eu até pedi para ela não continuar. Não impedir, mas pedi para ela não continuar. Agora, o Vlamir, eu sempre falo, o filho de gênio, a cobrança é muito grande. A turma quer que ele jogue a mesma coisa do pai. Aconteceu com o filho do Ademir da Guia, do Roberto Rivelino, genial, Zico, Pelé, apesar que o Edinho foi bom goleiro, foi campeão moral do Brasil em 95 e tal, porque o Márcio Rezende trocou o campeão lá, deu pro Botafogo o título que era do Santos. Porque é filho de gênio, é impossível. Até o jornalista Mauro Betti, que eu admiro muito e tal, mas ele fala um absurdo. Ele fala o seguinte, ó, o que atrapalha, sabe, é a mãe. Porque o cara, quando é gênio, ele tem que, ele mesmo dar luz do filho, aí nasce 100% igual o pai. É uma tese absurda, mas ele vive falando isso, entendeu? Agora, em relação a... Eu sempre pergunto para veteranos e tal. Claro, você não vai ficar em cima do muro. Você pode eleger jogadores atuais, ou mais dos últimos 20 anos, 15 ou 30, ou então lá do teu tempo maravilhoso, bicampeão do mundo. Quais são os 5 maiores jogadores que você elege da história do basquetebol do Brasil? Não vale você. Cite 5, por favor. Essa pergunta me fazem sempre. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, a ESPN, ela fez uma pesquisa, uma enquete sobre os melhores jogadores de basquetebol do Brasil do século XX, né? Então, fizeram uma eleição, etc. e tal, e ali saiu-se 5, que eu acho que, na verdade, poderia ser. Embora um ou outro jogadores que ficaram de fora também poderiam fazer parte. Então, quais foram os jogadores eleitos como os melhores jogadores do século, né, no século XX? Então, embora eu tenha que me colocar aí nesse caso, mas só para esclarecer, seria eu, o Amaury, o Biratã, Marquinhos e o Oscar, entendeu? Esses foram os jogadores eleitos. Agora, nós tivemos jogadores excepcionais. O Rosa Branca foi um jogador excepcional. O Marcial foi um grande jogador, aliás, foi o jogador de Mirim no Corinthians, né? Nós tivemos outros jogadores fantásticos, o Angelim no Corinthians, tem o Pecente, né? O Marquinhos foi excepcional, o pivô. O Edson Bispo foi espetacular, foi o nosso pivô titular quando nós ganhamos o primeiro Mundial no Chile, em 59. Valdemar Blatkowski, que também teve um falecimento prematuro, né, num acidente de automóvel. Hoje nós tivemos aí o Nenê, que acabou indo para os Estados Unidos, jogou bem lá, mas não chegou a conseguir nada com a seleção brasileira. Mas nós tivemos atualmente também grandes jogadores, né, que passaram também. Infelizmente, o jogador no Brasil, ele fica marcado pelo sucesso na seleção. Se a seleção não consegue, o jogador não deixa a marca. O Alex, por exemplo, gosto muito do Alex. O Alex foi um grande jogador, mas encerrou a carreira agora na seleção brasileira e você começa a ver o retrospecto, ele não conseguiu nada de repercussão. Então, não fica marcado no país, entendeu? Então, você veja... A última vez que o Brasil subiu num pódio olímpico foi em 68, aliás, nem em 68, foi em 64 em Tóquio.
De 64 para cá, Milton, nunca mais o Brasil subiu num pódio olímpico com o basquetebol. Eu me lembro até que em 1972, Milton, que o Brasil foi disputar a Olimpíada, eu não estava mais nessa, que o Brasil foi disputar a Olimpíada de Munique e conseguiu um 7º lugar. Isso teve uma repercussão no país de tal forma que o ministro da Educação na época era o Jabas Passarinho, ele chamou toda a delegação em Brasília para dar explicações por que conseguiram um 7º lugar quando era um país que tinha sido bicampeão do mundo, entendeu? Então, você veja que, infelizmente, ele tinha grandes jogadores ali. Então, eu vejo hoje um basquetebol diferente. Não dá para ficar comparando, como eu digo, mas hoje não vejo ninguém. Não vejo ninguém que seja assim, um grande destaque no basquetebol brasileiro a nível mundial. A nível mundial. Muito bem. A gente assiste NBB, a gente vê um jogador ou outro, mas a nível mundial a gente não vê. Agora, o meu caro Wlamir Marques, a lenda do basquete do Brasil, eu queria dizer aqui da emoção, sabe? Quando você falou de um jogador que me remete a meus tempos de menino lá, com muita dificuldade, era pouco dinheiro, mas eu juntava figurinha de tudo, né? E uma vez fizeram álbum de figurinha de basquete, né? Você e tal. E eu não consegui o pecente de jeito nenhum. Meu álbum faltava só o pecente. Eu queria fazer bafo com os colegas lá, mas ninguém tinha o pecente, porque era figurinha carimbada. Jogava no 15 Piracicaba, se eu não me engano, hein? O pecente, ou foi no Palmeiras. Entendeu? Esse nome é muito marcante na minha vida. É um nome diferente da história do basquete. E pecente. Pô, mas não consegui o pecente na minha revista de figurinhas e tal. Meu caro Wlamir Marques, um grande abraço para você, muito obrigado pela aula, gostei do que você falou do Oscar, que é um cara admirável, adoro o Oscar também, nos dá sempre belíssimas entrevistas aqui, como a sua. E hoje quebrei um tabu, primeira vez na vida que eu falo com você, e gostaria de vê-lo, eu sou cidadão de São Vicente também, eu gostaria de encontrar um dia com você, entendeu? Nós já estamos em idade avançada, você com 84, eu já fiz 70, mas ainda vou conhecê-lo pessoalmente, porque não há quem não o admire. Um grande abraço para você e muito obrigado. Milton, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de estar junto com você aí, até explicar as coisas que às vezes ficam no ar. E só acrescentando, o nome Pecente vem de Pedro Vicente Fonseca, era o nome dele. É o nome dele. Está vivo, mora em Piracicaba, é meu compadre, sou padrinho de casamento dele, ele é do meu também. Uma pessoa maravilhosa. Então, Pedro Vicente Fonseca, para abreviar, desde São Vicente ficou o nome de Pecente. Obrigado, viu, Milton? Qualquer coisa que você precisar, conta comigo, eu estarei sempre aqui à sua disposição. O Wlamir, essa do Pecente eu também não sabia, porque eu não conheço lá basquete, sabe? Basquete mesmo temos os especialistas. O PVC e o Cláudio Zaidan talvez sejam os únicos do futebol que conhecem também basquete. Mas essa do Pecente eu gostei. E da tua definição também foi exemplar. A gente jogava basquetebol. Agora, hoje não é jogo mais, na NBA, né? Principalmente. Hoje não é jogo mais, é luta. Foi perfeito isso, entendeu? Um arremesso de 3 pontos que não tinha no teu tempo, tá bom? No meio da quadra. Um abraço para você, viu, Wlamir Marques? Obrigado, Milton. Obrigado, querido. Muito obrigado. Tá vendo, gente? A lucidez dele, 84 anos. Que o tempo não escangaia? Mas o homem tá com a cabeça zerada aí. Realmente sabe tudo de basquete. É óbvio, né? É óbvio.